E aí, caros alunos, estamos de volta. Espero que esteja tudo bem com vocês, apesar deste momento tão difícil. Mas espero que Deus esteja abençoando cada um com saúde. Mas vamos ao assunto da aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai abordar uma prática. A gente vai fazer uma prática lá no laboratório de malharia. Nós vamos colocar uma máquina de monofrontura, né, para ela consumir 1 kg de fio. E aí a gente vai analisar quanto ela produz de tecido em seu comprimento, né? Então nós vamos fazer essa parte experimental lá no laboratório de malharia. Então vamos lá! Nós vamos agora desenvolver uma prática, né, utilizando o TA circular de monofrontura, onde você tem 60 alimentadores, 60 fios alimentando este TA. E o TA tem no seu cilindro 1754 agulhas. Esse TA tem uma finura de 28 agulhas por polegada. Nós vamos aqui fazer um ensaio experimental. Que tipo de ensaio nós vamos fazer? Nós vamos colocar esse TA em funcionamento, certo? E vamos fazer ele consumir 1 kg de fio, certo? E quanto ele vai produzir de tecido. Então essa é uma parte experimental que a gente vai fazer. Então como é que você vai fazer essa parte experimental? A gente tem uma balança ali, colocou um cone na balança, pesou este cone, né? E aí nós vamos consumir aproximadamente 16,7 gramas, que é o que? 1 kg dividido por 60, né? Então você tem 1000 gramas, divide ela por 60, vai dar 16,666. Então vamos estar ali 16,7 gramas de consumo. E quanto vai ser fabricado em termos de comprimento de tecido, né? Esse TA, ele tem 20 de diâmetro, né? Ele tem 20 polegadas de diâmetro. E aí nós vamos fazer essa prática, tá certo? E vamos colocar esse TA em funcionamento, independente da sua rotação, né? Então eu espero que o TA em si ele tenha uma eficiência de 100%, mas a gente vai fazer uma análise em relação ao peso, né? O peso da matéria-prima, que é o fio, tá certo? Então vamos à nossa prática. Então, o que é que a gente fez? A gente preparou o TA, né? Então vocês têm ali a balança, tem o cone, né? E nós temos aqui o nosso TA. Nós vamos colocar ele agora em funcionamento e ver de acordo com o consumo. Como eu disse a vocês, vai consumir 16,7 gramas do cone, certo? Então quando tiver esse peso ali na balança, a gente para a máquina e vê o comprimento de tecido produzido com 1 kg de fio, né? Lembrando que nós temos a gaiola aí com 60 cones de fio e colocamos apenas um cone ali e faremos o que? O ensaio, né? Então, sabendo que se você tem um LFA, né, um comprimento de fio por volta igual, você tem uma laçada, consequentemente vai consumir em todos os cones a mesma quantidade de fio em relação ao seu comprimento e em relação ao peso. Vamos partir para a parte experimental. Já liguei a máquina em si, né? Fiz do painel e tudo, e vamos acionar a nossa máquina. Então, acionando nossa máquina, vamos aumentar a velocidade da máquina. Temos a marcação inicial, né? A marcação inicial, ao qual vocês viram aí, né, no tecido, e vamos ver quanto de tecido vai ser produzido com 1 kg de fio. É um ensaio experimental, certo? Bom, estamos vendo aí na balança, já tivemos um consumo de fio aí de aproximadamente 5 gramas. Então você tem um tecido Jesse com uma laçada de 0 aproximadamente 330. Está produzindo aí, já vai levando aproximadamente 9 minutos de produção, né? E o que a gente vê é que se a gente for ver o peso, né, ainda está faltando ali, acho que aproximadamente 4 gramas
né, ser consumido de fio no cone, para que a gente possa chegar ao nosso final. Então estamos chegando no finalzinho, né? Vamos ver quantas voltas, né, o TA deu. É numa rotação de 10,5 a aproximadamente 10,7, ela fica variando 10,5 a 10,7 RPM. Né? Então quando chegar o consumo, né, total das gramas de fio, eu vou parar a máquina. Né? Então, consequentemente, estamos olhando e vamos parar a nossa máquina. Paramos a nossa máquina em aproximadamente 130 voltas e meia. Né? Vamos fazer agora a metragem e a pesagem. Então chegamos ao final da produção. Né? A máquina deu aproximadamente aí 130 voltas, né? 130 voltas para um consumo de aproximadamente 16,7 e 17 gramas, aproximadamente 17 gramas. Agora a gente vai fazer a pesagem. Vamos supor, entrou 1 kg de fio, vamos ver se bate e sai 1 kg de tecido, né? E também depois a gente vai ver o comprimento, né? Só não pode sair 1,5 kg. O que tem que sair, pode sair abaixo de 1 kg, porque nós sabemos que existe desprendimento de fibrilas, né, no processo, né, através do atrito que se dá entre o fio e a agulha. Então a gente vai fazer essa pesagem aí e mostro a vocês, tá bem? Voltamos já. Fizemos o que? Uma marcação inicial, né? No momento que iniciamos a produção. Vamos marcar agora no mesmo ponto o final, né? No tecido. Depois cortar, né? Cortar esse tecido. Eu vou colocar a máquina para funcionar um pouco. Aí corto esse tecido aonde está essa marcação e corto aonde se tem a marcação inicial. E depois vamos fazer a pesagem, né, e ver também o comprimento do tecido produzido, ok? Fizemos a metragem, né, do tecido produzido e verificamos que deu aproximadamente 5 metros e 60 centímetros de comprimento de tecido produzido. Sabendo que esse tecido ele precisa descansar, ele há um grau de encolhimento, né, depois. Então vai ficar variando aí em 5,5 metros, né, de tecido produzido. Agora a gente vai fazer uma análise em relação ao comprimento por volta produzida. Eu vou colocar um fio de couro na máquina, certo? E a gente vai medir em esse comprimento produzido por volta. Então eu vou colocar, né, uma pequena listra, né, para ser fabricado no tecido. Como é que eu faço isso? Substituo o cone, né, que nós temos ali branco pelo cone tinto, né, uma cor diferente. E aí a gente vai ver, né? Vou mostrar a vocês. A gente já começa a ver, né, a lista do tecido. E aí você vê o distanciamento de uma lista para outra, né? Então você tem aí a produção do comprimento por volta. Então nós vamos verificar, né, com o paquímetro a distância de uma lista para outra. Com isso nós temos o comprimento produzido por volta. Então nós temos aqui nessa distância 60 cursos. Então eu chego aqui e verifico com o tecido em repouso, né? Tecido em repouso. Então dá aproximadamente aí a medida de um distanciamento para o outro dá 43 milímetros. Então esse TA ele produz aproximadamente o que? 43 milímetros por volta. Então você tem ali o peso, né, de 995 gramas que foi produzido. Então nós vimos aí essa prática, né, bastante importante
para vocês. Então a gente conclui, caros alunos, caros amigos aí do canal, né, do YouTube, a gente conclui aí a nossa experiência, né, feita neste TA circular de monofrontura, aonde nós tínhamos aí um consumo de aproximadamente 1 kg de fio, né, o quanto ele ia fabricar em relação ao comprimento. O comprimento em si aí, se vocês analisarem, foi dito, né, que dá aproximadamente 5,5 metros produzido. Vocês viram que a cada volta você tinha o quê? Você tinha aproximadamente aí 43 milímetros. Então, se eu pegar 43 multiplicar por 130, eu tenho aí a produção do comprimento de tecido em 1 kg de fio. Tá bem? Forte abraço. E aí não deixe de curtir o canal, não deixe de deixar seu like, não deixe de colocar lá os seus comentários e também divulgar, né? Divulgar este canal, que tem sido aí um canal onde nós estamos partilhando com vocês o conhecimento, tanto teórico e prático, do processo de malha por trama, né? E também de malha por urdimento. Então, um forte abraço e vamos ver aí a nossa conclusão. E aí, caros alunos, viram aí como é que foi feito a parte prática lá no laboratório de malharia? Aonde você tinha o que? Uma máquina, né, circular de monofrontura, e aí foi colocado ela em funcionamento, né, por um período de tempo. E consequentemente a gente viu aí que existia um consumo de fio, ao qual, através do cálculo, quando você diz eu quero consumir 1 kg de fio, quanto é que eu vou consumir em cada alimentação? Então a gente colocou nessa parte experimental uma balança e colocamos o cone. E aí nós vimos que tinha que consumir aproximadamente 17 gramas. No momento que aquele cone consumia 17 gramas, consequentemente todos os cones consumiam a mesma quantidade de massa, né, o peso. Por quê? Porque nós estamos no TA de monofrontura, onde você tem as laçadas controladas, né, o comprimento de fio gasto por volta é o mesmo, porque nós temos a mesma laçada, chamado de LFA. Aí a gente viu o quê? Que o comprimento deu o quê? 5 metros e 60 centímetros aproximadamente. E quando a gente pesou na balança, né, viu o peso do produto, que é o tecido, vimos que chega a 995 gramas, né? Não chegou a 1 quilo, porque também, né, nós estamos numa parte experimental. E aí pode ser que no TA você tenha aquela rotação que está ali 10,5, 10,7 de variação, né? Isso daí interfere no número de volta. Então, nesse ponto, a gente chegou a consumir aproximadamente 1 quilo, que é o que se tinha, né, em nosso experimento. Consumir 1 quilo de fio, aglobando todos os alimentadores, para ver a produção. Então, na aula de hoje nós vimos esta prática muito importante para você, porque você tem a noção de quanto se consome de fio, né, por hora, o quanto se consome e quanto se produz de tecido em termos de comprimento por hora. Você pode fazer, né, uma análise em relação através da rotação. Nós tínhamos ali uma rotação de 10, mas se eu quiser, né, produzir mais, colocar a rotação em 25, claro que por hora eu vou ter um comprimento muito maior, né, em relação à sua produção. Mas a gente fez essa parte experimental de grande importância para vocês que estão aí, né, do outro lado, né, não estão podendo ter a aula presencial. Mas nós estamos aqui trabalhando para trazer um conhecimento, né, prático específico no processo de formação do tecido de malha por trama no TA circular, certo? Então nós ficamos aí com esses resultados, né, na aula de hoje, e na próxima aula nós vamos ter mais assuntos, né, para detalhar, e vamos ter mais prática. Então nós sempre que terminamos nossas aulas nós deixamos uma mensagem, e a mensagem de hoje, né, vai ser lá no Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Né? Então, que Deus possa abençoar vocês e que não possa faltar nada na sua mesa, na sua casa,
apesar das aflições, dos problemas, das dificuldades, mas o nosso Deus não mudou, né? Ele é aquele pastor fiel, Ele é aquele que cuida de nós todos os dias, Ele está ao nosso lado, mesmo nos momentos mais difíceis. Vocês sabem como é que é o pastor. O pastor tem um cuidado especial pela sua ovelha, né? Ele é capaz de dar a sua vida pela sua ovelha, né? Se você for lá nas terras das Palestinas e for ver como é que é o dia a dia de um pastor, o pastor ele sai, né, com suas ovelhas para buscar um pasto verdejante, né, para que as ovelhas possam se alimentar bem. E ali ele fica pastorando, ele fica olhando, né, as suas ovelhas para que nenhum animal chegue lá para fazer o mal, né, para tragar as suas ovelhas. Mesmo assim, é o Senhor Jesus. Ele é o nosso pastor. Ele está nos olhando a cada momento, a cada segundo. Ele sabe o teu andar, o teu caminhar. Ele conhece a tua vida, né? Então, é preciso que você tenha Ele, mesmo nos momentos de aflições, nos momentos de dificuldade, nos momentos que não tem saúde, né, no momento difícil da sua vida, você possa dizer, não, eu estou passando por isso, mas o meu pastor, que é o Senhor, está cuidando de mim, né? Então comece a trabalhar a sua fé, comece a mostrar que você verdadeiramente confia no seu pastor, que a sua confiança está nele. A confiança não é para estar no homem, mas sim no pastor, que é Jesus Cristo. Às vezes as pessoas, né, frequentam uma igreja, uma determinada denominação e tudo, e às vezes ela olha os outros, olha as outras pessoas. Nós somos falhos, eu, você é falho, mas olhe para o autor e consumador da sua fé. Ele é que vai te fortalecer, é Ele que cuida de você. Então Ele é o verdadeiro pastor, né? Aquele pastor que está ali na frente, ele é designado por Deus, né, para cuidar, né, para doutrinar, para mostrar a palavra de Deus para as suas ovelhas. Mas o verdadeiro pastor é Jesus Cristo, porque esse morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Às vezes o pastor tem falha, o pastor é humano igual a mim e a você, né? Mas o nosso Senhor não. Se espelhe nele, olhe para ele, veja se ele passou por este mundo e demonstrou falha. De maneira nenhuma ele demonstrou falha, né? Ele morreu numa cruz para nos dar certeza da salvação. Esse sim é o verdadeiro pastor. É aquele que dá a sua própria vida por amor à sua ovelha, né? E nós somos ovelhas do Senhor Jesus. Nós estamos aqui na terra, mas temos uma certeza que um dia a gente vai ser arrebatado. Um dia vamos morar no céu. E esse pastor que cuida de nós aqui na terra, vai estar ao nosso lado, lá no céu, junto com o nosso Deus. Então que Deus abençoe vocês, que possamos passar por este momento tão difícil que está passando a humanidade, que está passando, né, o Brasil. Deus possa ter misericórdia de nós, que os homens possam pensar mais, né, nos outros, pensar praticamente em cada brasileiro e não pensar em si próprio, e não pensar nas coisas que não é de Deus. Então, que nós possamos juntos vencer este mal que está sobre a nossa nação, e que Deus venha trazer prosperidade para o Brasil, que Deus venha trazer paz para os homens, né, no Brasil, que Deus possa te abençoar, abençoar você e sua família, e possa verdadeiramente lhe dar a saúde e paz e amor. É isso que eu desejo. Então, um forte abraço para vocês, né? E vamos aí, temos outras aulas aí que a gente vai dialogar outros assuntos. Então não deixe de deixar aquele seu like, não deixe de fazer os seus comentários, e também não deixe de divulgar o nosso canal. Além de um canal, né, que mostra a parte acadêmica, a parte do conhecimento específico no processo de malharia, também esse canal tem bênção para você. É um canal onde sempre tem uma mensagem de Deus para você, dizendo que Ele é o único, Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um forte abraço e fique na paz do Senhor Jesus.